O Fisco em Pauta está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o seminário que discutiu formas mais eficientes para a cobrança da dívida ativa do Estado. Governo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público unidos em torno do tema. Centrais sindicais convocam trabalhadores para protestos contra a reforma da Previdência e Sindicato dos Auditores prepara eleição para a nova diretoria. Tudo isso e muito mais é agora, no Fisco em Pauta. Auditores fiscais, membros do Poder Judiciário, especialistas e autoridades da política promoveram na sede do Sindiferne uma série de debates em torno da cobrança da dívida ativa do Rio Grande do Norte. A nossa repórter Thalita Castanha acompanhou as discussões e nos traz mais detalhes. A iniciativa teve como objetivo encontrar saídas para auxiliar o Estado a sair da atual crise econômica financeira, bem como fortalecer as medidas de combate à sonegação fiscal. O evento, promovido pelo Sindiferne, foi um importante passo na consolidação de forças em torno da cobrança da dívida ativa. Nós precisamos fortalecer o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado, composto pela PGE, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Secretaria de Tributação, pelo DEICOT, que é a Delegacia de Combate ao Crime Tributário, e através do fortalecimento do CIRA, e de um plano, de elaboração de um plano de recuperação dos ativos, nós saímos de um índice pouco representativo que hoje é recuperado no Estado, para índices maiores de recuperação anual. Existe um estoque de 7 bilhões de reais da dívida ativa. Eu acho que nós podemos ir buscar, sim, nos próximos 4 anos, recuperar, quem sabe, algo em torno de 600 milhões de reais. Para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da PGE, o foco do debate são novas formas de potencializar as ações desenvolvidas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Uma iniciativa que mostra que todos os órgãos, todas as instituições estão imbuídas do mesmo propósito de colaborar com o governo do Estado, com o Estado do Rio Grande do Norte, para que ele saia dessa situação difícil em que se encontra. A governadora Fátima Bezerra destacou a importância da participação de todos os poderes e o aperfeiçoamento dos sistemas de cobrança. Segundo ela, as ações para potencializar o recebimento desses créditos inscritos na dívida ativa são parte dos compromissos pautados em seu novo governo. Fiz questão de estar aqui presente para prestigiar e para dizer que essa é uma prioridade do nosso governo. Repito, aperfeiçoar os instrumentos de combate à sonegação no estado do Rio Grande do Norte. O seminário também ganhou o reconhecimento de parlamentares e autoridades do fisco. Nós vamos tentar recuperar aquilo que é crível. Não adianta você ir atrás do que você tem certeza que não tem mais a menor condição. Fazer essa recuperação e preparar mesmo toda uma estrutura para que isso não venha a ocorrer ou que ocorra em uma menor escala. Algo bastante discutido e que precisa, de uma vez por todas, que criemos mecanismos cada vez mais contundentes de cobrança para que o Estado possa atender às suas necessidades. Sem sombra de dúvida, a cobrança da dívida ativa poderá representar um incremento das receitas do Estado para contribuir, inclusive, com a melhoria da prestação de serviços à sociedade, na medida em que esses recursos podem ser utilizados, inclusive, para ajudar na questão do pagamento dos salários atrasados dos servidores e, com isso, a sociedade sai ganhando, uma vez que a satisfação dos servidores se reverte em melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população, sem contar, é claro, também com o pagamento de fornecedores atrasados do nosso Estado. E diante da atual realidade de calamidade financeira no Rio Grande do Norte, as autoridades reunidas na sede do Sindiferne debateram formas de efetivar a arrecadação tributária.
Uma força-tarefa composta por representantes do Fisco, Ministério Público, Polícia Civil e Procuradoria-Geral do Estado é um dos trunfos do governo para propiciar a execução de políticas públicas. O objetivo desse grupo é otimizar a arrecadação para garantir os recursos necessários ao Estado. A gente tenta demonstrar a importância de uma atuação conjunta de vários órgãos e instituições em busca da recuperação dos ativos, que serão aí uma fonte de financiamento do Estado, das políticas públicas, saúde, educação, segurança. E isso precisa realmente de um enfrentamento sério, profissional e unificado. E a unificação dessa atuação, através de um comitê interinstitucional, é um ponto que a gente vai tratar e demonstrar a importância de avançar cada vez mais nessa união institucional. Estima-se que a dívida ativa no RN já ultrapassa a cifra dos 8 bilhões de reais. É nesse cenário que se destaca o papel do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, que vem atuando na cobrança dos débitos fiscais, bem como no combate à sonegação fiscal. Até então, nunca se tinha protestado uma CDA da dívida ativa. Quer dizer, uma certidão da dívida ativa nunca tinha ido para protesto nos cartórios. E a partir do CIRA foi que esse pontapé inicial aconteceu. E isso tem dado resultado. Já tem números aí significativos, mesmo ainda começando ainda, o CIRA ainda está muito ainda embrionário, mas tem muito a crescer e dá resultados tanto na questão da certidão negativa, quanto também nas audiências de mediação naqueles PATs em que há indício de crime contra a ordem tributária. No decorrer do seminário, também foram destacados a importância e o apoio do papel do Ministério Público e Tribunal de Justiça na recuperação dos créditos tributários e o papel dessas entidades dentro do CIRA. Instituímos na minha gestão um núcleo de mediação em ilícitos tributários. Já recuperamos no ano de 2008 mais de 11 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Norte e acreditamos que com essa articulação agora, com esse reforço, né, essa vontade política de todas as instituições, a gente vai ter realmente uma recuperação ainda melhor. O que se tem que fazer é escolher, dentre milhares de processos, os maiores devedores do Estado, aqueles que têm patrimônio e têm condições de pagar por impostos não recolhidos. Depois do intervalo, a gente vai mostrar as manifestações contra a reforma da Previdência e a eleição do Sindiferne, que terá chapa única para a diretoria da entidade. A gente volta em 1 minuto. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. O espírito básico da lei é de possibilitar a empresa em recuperação, da mesma forma como ela consegue renegociar sua dívida com os credores privados, também renegociar com o fisco. Eu acho que talvez o que tenha prejudicado é que leis posteriores que viriam a complementar essa lei, e aí leis específicas de parcelamentos fiscais voltados à empresa em recuperação judicial acabaram não sendo editadas, tardaram muito a ser editadas e quando foram, tiveram alguns vícios de legalidade ou inconstitucionalidade constatados pelo judiciário. Então, indiretamente, não por falta de espírito da própria lei de recuperação e falência, a cobrança do crédito tributário, da forma como está hoje, resta um pouco insatisfatória, certo? Ou inexitosa diante de empresas em recuperação judicial, que é muito mais uma consequência prática do que um espírito da lei.
O especialista também apontou algumas alternativas para o fisco atuar com mais eficiência na cobrança dos débitos fiscais anteriores ao pedido de recuperação judicial de empresas. Para fins de tributos posteriores ao pedido de recuperação judicial, a atuação é regular. A empresa em recuperação judicial diante do fisco é como se fosse uma empresa qualquer. Para as dívidas anteriores, e essas sim que deveriam ser objeto de alguma renegociação, o que é que o fisco pode fazer hoje? Eu acredito que enquanto, a nível legislativo, realmente intensificar esforços na edição de leis de parcelamento, seja o fisco federal, a nível federal, estaduais e municipais, para que venha uma lei de parcelamento que realmente traga às empresas em recuperação condições melhores do que as empresas em não recuperação. Afinal, a empresa em crise precisa de uma compreensão maior e até mesmo um benefício maior do que a empresa que não está em crise. E a nível de atuação, acho que infelizmente, hoje, os agentes aí de cobrança, especialmente os procuradores de Estado, estão um pouco de mãos atadas por alguns entendimentos dos tribunais. Então, é muito mais uma atenção e celeridade no conduzir dos processos e uma atuação frente a juízos de execuções fiscais para que esses juízes realmente sejam duros ou firmes na constituição de bens de empresas em recuperação e satisfação do crédito, a despeito de um entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, seja de que a competência disso caberia ao juiz da recuperação judicial. Os auditores fiscais se preparam para eleger uma nova diretoria para o Sindiferne. A campanha já começou e os trabalhos da Junta Eleitoral também. No mesmo ano que o Sindicato dos Auditores Fiscais completa 30 anos de lutas e conquistas, o Fisco Estadual se prepara para escolher uma nova gestão para a entidade. A categoria definirá quem estará à frente do Sindiferne no biênio 2019-2021. O processo eleitoral começou e os trabalhos da Junta, que vai coordenar as eleições, também. As eleições ocorrerão em chapa única, intitulada Unidade e Luta, representada por Carlos Roberto de Fontes Pereira e Juarez Moura Cavalcante, para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Para todos os diretores, titulares e adjuntos, como também para os delegados sindicais e conselheiros fiscais. Na cédula, o eleitor deverá marcar somente uma opção para delegado, escolhendo o candidato que representa o seu local de lotação. E para conselho fiscal, poderá escolher até 5 candidatos. As candidaturas já estão lançadas e todos que disputam os cargos cumpriram com as normas estabelecidas no Estatuto e no Regimento Eleitoral do Sindiferne. Os registros foram homologados pelos membros da Junta. Analisamos 4 pontos importantes. Primeiro, comparecimento às assembleias. Foi verificado que tanto o vice-presidente como o candidato também à presidência compareceram em mais de 20% das assembleias ocorridas nos últimos 2 anos. Também verificamos a quitação perante a instituição, verificamos ainda a incompatibilidade e a inegibilidade, e o qual, quando a gente analisou tudo direitinho, eles estavam tudo de acordo com o que é regido, que está assim, previsto no regimento eleitoral. E para os filiados que estão fora da sua zona eleitoral, mas que mesmo assim querem votar, o que a Junta sugere fazer nesses casos? Bom, eles não deixarão, em hipótese alguma, de votarem. Eles votarão em trânsito, contanto que seus votos são computados em separado. A votação está programada para ocorrer em todas as unidades regionais de tributação, de acordo com os seguintes horários. Primeiro RT em Natal, início 8 horas, término previsto às 14. Segundo RT em Nova Cruz, início 8 horas, término ao meio-dia. Terceiro RT Currais Novos, início às 8, com término previsto para as 13 horas. Quarto RT em Macau, início às 8, com término previsto para o meio-dia. Quinta URT Caicó, início às 8 horas, previsão de término às 12h30. Sexto RT Mossoró, início às 8 horas, término previsto às 14.
7ª URT Pau dos Ferros. Começa às 8 horas, término previsto às 13 horas. Sede da 7, no Centro Administrativo. Começa às 8, termina às 14 horas. E para os aposentados, na sede do Sindiferne em Natal, o início se dará às 8 horas, com término previsto para as 15 horas. As apurações serão iniciadas logo após o encerramento da última sessão eleitoral, que ocorrerá às 15 horas, aqui no Sindiferne, e a posse se dará em até 30 dias após a proclamação dos eleitos, portanto, até o dia 29 de abril. As centrais sindicais convocaram no final de março uma manifestação contra a reforma da Previdência. Trabalhadores foram às ruas para dizer não à PEC 6/2019. Os auditores fiscais filiados ao Sindiferne também participaram do ato em defesa de uma previdência justa e digna para todos os trabalhadores brasileiros. Em Natal, os manifestantes se concentraram em frente ao INSS e realizaram uma marcha até a Praça dos Três Poderes. E o mês de março se despede com homenagens do fisco às mulheres. Para marcar o mês, as auditoras fiscais do Estado ganharam rosas e visita dos dirigentes do Sindiferne em seus locais de trabalho. A maior participação feminina nas discussões políticas e sindicais é uma das metas da entidade. Fisco em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com mais notícias, é só acessar o nosso site sindiferne.org.br. A gente se encontra no próximo programa. Obrigada por ficar com a gente. Até lá!